Alô, amigos do futebol, estamos chegando com o nosso Tocando a Bola desta quinta-feira, dia de TBT. Você já fez o seu? O meu, claro, é sobre futebol, saudade danada de uma transmissão de futebol, de chegar cedo no estádio, dar problema com a linha, você ficar na correria, entendeu? Um estresse danado, saudade da torcida adversária te xingando quando você grita um gol mais alto aí de ABC ou de América jogando fora de casa, saudade da aglomeração, do estresse no aeroporto. Eu tô com saudade de problema com gente, de problema com aglomeração, com gente no estádio, né? Eu acho que tá todo mundo com saudade disso aí. Nosso convidado primeiro do programa de hoje é o advogado Felipe Augusto Leite, que é presidente da FENAPAF, a Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional, não é, que congrega todos os sindicatos aí do Brasil e que tem um olhar macro sobre tudo o que está acontecendo no cenário do futebol. E recentemente a FENAPAF divulgou uma pesquisa feita com 734 atletas de futebol de todas as divisões, inclusive do futebol feminino, onde 68%, se eu não estou enganado, dos atletas, os entrevistados, se mostraram favoráveis à volta do futebol. E eu gostaria que o presidente Felipe Augusto Leite nos falasse a respeito desta pesquisa, da leitura, da interpretação dele desta pesquisa feita pela FENAPAF. Doutor Felipe Augusto, boa noite, prazer tê-lo novamente aqui no Tocando a Bola. Boa noite, Marcos, boa noite, equipe do Tocando a Bola, os ouvintes. É um prazer falar com vocês, especialmente sobre o futebol brasileiro. Essa pesquisa que nós fizemos, ela só veio confirmar o que nós tínhamos de informação nos contatos com os atletas, os contatos individuais com os atletas. Há uma expectativa enorme de retorno dessas paralisações, retornar às atividades, de treinos, de jogos. E nós, quando propusemos fazer a pesquisa em parceria com o Sindicato do Município de São Paulo, exatamente para nos fundamentar nas discussões que travamos com a própria CBF, com o governo e com as federações locais de clubes. Nós trazemos a palavra dos atletas. Isso foi de uma importância, está sendo uma importância fundamental. Pode ter certeza disso, vocês todos, os ouvintes, saibam que os atletas humanos que são, também estão ansiosos. Essa sua ânsia de voltar a trabalhar é a mesma que eu tenho, de voltar a assistir um jogo de futebol lá no estádio, do próprio pipoqueiro vender a sua pipoca, o comerciante fazer o seu comércio, e o jogador exercer sua profissão para a qual foi designada por desígnios de Deus. O que me chamou a atenção, presidente, naquela pesquisa da FENAPAF, foi que quando chega lá para ouvir os atletas da Série D e dos regionais, o número de atletas que são favoráveis, o percentual de atletas favoráveis à volta do futebol é o mais alto, bate na casa de 85%, contra apenas 15% que são contra a volta do futebol. Também chamou muita atenção nisso, porque realmente essa massa que faz a base da pirâmide do futebol brasileiro que mais precisa retornar. Tá? Então é por isso que nós não admitimos e nem admitiremos, sob qualquer ângulo, que as competições estaduais, as competições regionais, aí eu sou mais direto com a Copa do Nordeste, que é a única no Brasil regional, elas precisam ser finalizadas. Porque a esmagadora maioria dos atletas, conforme você bem reproduziu aqui no programa agora à noite, são de atletas, a esmagadora maioria de atletas que precisam, para a sobrevivência, retornar às suas atividades. Então a pesquisa, ela é científica. Um trabalho da equipe do Vinícius Lordelo, que é quem comandou essa pesquisa, ela trouxe uma fidelidade máxima ao que nós encontramos nos pactos entre nós dirigentes sindicais e atletas. Ela fulmina qualquer pretensão que venha a ter, inadvertidamente, de federações quererem encerrar os campeonatos. Não é por aí. Precisamos valorizar o trabalho e valorizar o contrato que está escrito. São
14 rodadas, são 14 datas, vamos cumprir as datas para o bem dos investidores, para o bem dos atletas, para o bem da torcida de um modo geral, de vocês da imprensa, que motivam, trabalham para fazer as competições encerrarem num grande final, como nós dizemos. Essa pesquisa, presidente Felipe Augusto, ela foi ou será encaminhada à CBF e às federações via sindicatos, não? Veja bem, a FENAPAF, ainda hoje, a pesquisa apurou vários lances, né? Então, ainda hoje, nós soltamos já alguns outros elementos que foram pesquisados. Tá? Então, nós vamos fazer a compilação total e já disponibilizado para a empresa, será disponibilizado para a Confederação Brasileira de Futebol, certamente para chegar às federações estaduais, sem não antes, evidentemente, de dar oficialidade ao governo federal, para que se observe a necessidade real de preservação da dignidade humana dos atletas. Aí eu já trato a questão que nós estamos buscando a manutenção do benefício emergencial de R$600. É por essas razões aí que a pesquisa está apontando que a maioria dos atletas do Brasil estão necessitando retornar ao trabalho. Outro assunto que é importante ouvi-lo, presidente Felipe Augusto, eu conversei durante a semana com o presidente do Cruzeiro de Macaíba, Odilon Benício, com relação àquela denúncia feita em rede nacional de que alguns clubes de futebol feminino, as atletas não haviam recebido o repasse feito pela CBF de R$50 mil para cada clube da Série A2 e de R$120 mil para cada clube da Série A1. Presidente Odilon Benício garantiu que no Cruzeiro de Macaíba está tudo em dia. A FENAPAF está acompanhando também essa situação? Estamos, Marcos, estamos acompanhando. Inclusive, nosso departamento de futebol feminino já foi acionado para, em contato com a CBF, apresentar as informações que são trazidas pelas meninas. As informações que são trazidas no sentido de mostrar que alguns clubes no Brasil não fizeram o repasse corretamente ou muitos deles, ou alguns outros também não repassaram nada. Então, em contato, o nosso departamento feminino, que tem a Thaís Picard como representante, nós fizemos um contato com a CBF através do Dr. Marco Aurélio Cunha, que é o responsável pelo Departamento de Futebol Feminino da CBF, e isso tudo está sendo certamente vigiado, acompanhado, para e passo, porque esse auxílio que foi destinado pela CBF tinha como obrigação o clube apresentar os recibos, apresentar os pagamentos. Então, diante da nossa, entre aspas, nossa denúncia, da nossa colocação, a CBF está devidamente acompanhando o cumprimento da obrigação que os clubes tinham, a contrapartida que era repassar os valores para o departamento de futebol. Nenhum outro departamento, só aquele específico de futebol. O que impressiona é que ainda existe a necessidade de uma fiscalização e de que a coisa fique, quer dizer, tudo preto no branco, não é, Felipe? Porque no momento de pandemia é inadmissível que um clube, que um dirigente se aproveite desse momento e não utilize aquele auxílio emergencial que ele recebe para as atletas ou para os atletas e ele use para outra finalidade. É um negócio fora de comum. É lamentável. Realmente é lamentável. É a eterna luta do cão e do gato. A gente vive buscando encontrar soluções, buscando, antes de mais nada, ter relações institucionais sadias, decentes, respeitosas, para que nestes momentos nós possamos, uma entidade, falar com a outra com agilidade e, infelizmente, quando nós poderíamos estar institucionalmente conversando assuntos de desenvolvimento, nós estamos conversando, buscando uma forma de evitar que aproveitadores se locupletem indevidamente de valores destinados a obrigações de ordem salarial, conforme é o caso que estamos tratando, lamentavelmente. A gente consegue o benefício, mas o benefício não consegue chegar no fim da corda, que são as atletas. Diante deste cenário, a FENAPAF teme, por exemplo, passada esta pandemia, sendo retomadas as atividades do futebol, a FENAPAF teme, eu não digo uma explosão,
mas um aumento de ações trabalhistas contra clubes de futebol, não apenas no feminino, mas de um modo geral? Olha, o tema é muito delicado. Todas as negociações, as tratativas, as conversas informais até que nós temos, no sentido de minorar o máximo possível as consequências desastrosas de uma pandemia. Consequências desastrosas passam, evidentemente, por rompimento de contrato, por falta de cumprimento das obrigações. Enfim, nós estamos aqui falando desde mais cedo da necessidade de cumprir os contratos, de cumprir os regulamentos que previam as competições com 14 rodadas, seu término. Nós ficamos numa situação absolutamente indecisa. Nós não temos como garantir que as coisas irão acontecer de modo que fique tudo sob a égide da normalidade. É muito difícil. Mas rogamos que a negociação, que o diálogo perdure até a última instância. Nós precisamos valorizar o diálogo. Eu digo sempre que processos trabalhistas, litígio é quando foram esvaídas as possibilidades de negociação. Eu, como dirigente de uma entidade nacional e também local, estadual, eu tenho sempre dito que precisamos sentar à mesa, precisamos expor as nossas ideias, as dificuldades, as possibilidades de recuo, as possibilidades de perda, para que essas perdas não sejam massacrantes, fulminantes com os interesses, tanto das instituições quanto dos interesses individuais, e aí eu falo em nome dos atletas. Precisamos esvair, mais uma vez, a negociação. Precisamos encontrar saídas que façam com que, se a solução não se avizinha a curto, mas em médio ou longo prazo, para que se evite outros traumas que litígios trabalhistas, litígios judiciais certamente trazem. E a sua visão em nível nacional, presidente Felipe Augusto, contatos com sindicatos, com CBF, com clubes, o que é que deu para extrair dessa sua visão nacional aí em relação a este momento e a uma possibilidade de volta? Qual é o cenário do Brasil, saindo um pouco só aqui do nosso estado? O que é que o Sindicato de São Paulo fala, o Sindicato de Goiás fala, o do Rio Grande do Sul se posiciona? Como é que está esse mapeamento que eu imagino seja feito pela FENAPAF? Olha, eu digo, Marcos, que a pressão é de todos os lados, né? A pressão dos clubes voltarem, a pressão das federações voltarem, a pressão dos atletas também voltarem, eles querem voltar, porque é o que exclamou a pesquisa. Mas nós sempre precisamos residir num porto seguro, que são as ditas autorizações científicas, as autorizações das organizações de saúde. Se você chegar e disser para mim, Felipe, pessoalmente, você quer que as atividades voltem, mas é evidente, nós precisamos voltar ao trabalho, nós precisamos gerar emprego, nós precisamos cumprir os contratos. Agora, até hoje, essa autorização oficial não chegou. Nós tivemos, hoje à tarde mesmo, eu acompanhei que o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro está convocando os médicos dos clubes para que eles se pronunciem sobre a situação de volta. E escorado em que eles estão autorizando essa volta. Na nossa realidade, eu vi uma entrevista do doutor Marcelo Rego, foi o Marcos Rego do América, quando ele também fala sobre o protocolo, o aprimoramento do protocolo, o momento de retorno às atividades que estamos encontrando no estado de São Paulo, no estado do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro abrindo comércio. É uma tendência que nós estamos conseguindo razoavelmente conviver com esse problema já há 3 meses, quer dizer, está havendo uma evolução no sentido da população entender o que seja higienização, do que seja não aglomeração, enfim. Eu tenho certeza que esse retorno está próximo. Agora, se precisa criar mecanismos através desses protocolos e outras medidas de saúde que se evite um retorno ao problema. Resolver um problema criando outro não é solução. Eu acho que está havendo essa tendência de retorno, uma tendência natural de retorno não só ao futebol, mas retorno a todas as atividades, mas eu gosto de me aconselhar com quem é o cientista. O cientista diz que tem que ter
um cuidado mais do que excessivo, e aí eu digo, um cuidado científico para que esse retorno se dê sem que haja vulnerabilidade à saúde e à vida do trabalhador ou atleta profissional. Muito bem, presidente Felipe Augusto, da FENAPAF, Federação Nacional dos Atletas de Futebol Profissional, e também do Sindicato de Atletas de Futebol aqui do RN. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Tocando a Bola, sempre bom, sempre importante ouvi-lo, presidente. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela oportunidade. Mais uma vez reitero a perspectiva iminente de um retorno, mas que tenhamos, sobretudo, respeito à ciência, respeito à medicina, que ela é quem deve dar a palavra final. Grande abraço, boa noite e obrigado. Ok, muito obrigado, Felipe Augusto. A gente vai dar um tempinho por aqui e, na sequência, nós vamos ouvir o médico Márcio Rego. Ele é médico do América e vai falar exatamente sobre essa questão levantada pelo presidente Felipe Augusto, do protocolo médico, da garantia e do clube retomar o futebol ancorado na ciência e as dificuldades que os clubes estão encontrando aí para a aplicação de todo o protocolo. Eu volto já já aqui no nosso Tocando a Bola. Muito bem, minha gente, estamos de volta com o nosso Tocando a Bola e agora a gente vai seguir falando sobre a necessidade da volta do futebol, a preocupação que existe com a saúde, com a integridade de saúde de todos os envolvidos aí no setor, no segmento. E o médico Márcio Rego, que é um dos médicos, um dos componentes do Departamento Médico do América, que eu penso foi o primeiro clube aqui do estado a definir um protocolo para a retomada do futebol, participa aqui do programa com a gente, porque há pouco tempo nós ouvimos o presidente da FENAPAF, Felipe Augusto, que falou também sobre a preocupação da categoria dos jogadores que querem a volta do futebol, mas querem, evidentemente, a garantia, a segurança dos clubes com relação à saúde, testagem, esse tipo de coisa. Doutor Márcio Rego, na prática, os clubes têm a condição real de fazer essa testagem, de garantir esta segurança sanitária a atletas, funcionários, a toda a estrutura do futebol? Boa noite. Boa noite, Marcos. Na verdade, boa tarde, né? Boa noite. Já varamos a noite. Certo. Amigo, vê só. Na verdade, ela é uma situação extremamente subjetiva, né? Então, o América, por exemplo, a gente deu o passo do protocolo para quando da liberação dos treinos, e a gente, previamente, junto ao presidente, a gente mapeou algumas situações de aquisição de testes, aquisição de termômetro infravermelho, aquisição de algumas estruturas para quando for voltar os treinos. Mas o que se aplica ao América talvez não se aplique a outros clubes daqui do estado. Correto. Então é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, entendeu, Marcos? E aí a gente vê um protocolo da CBF que teoricamente abrange o Brasil todo, mas são realidades diferentes, né, doutor? Exato, é uma coisa que é bem complicado, porque se fala em protocolo, mas o protocolo da CBF não está ainda finalizado. O que existe são ferramentas que essas sim, algumas já estão disponíveis para os clubes, como, por exemplo, o inquérito epidemiológico para retorno aos jogos. Esse inquérito eu já estou de posse dele, mas o protocolo da CBF ainda não está pronto, exatamente por se tratar de um país continental, onde o que acontece aqui não está acontecendo, por exemplo, em Fortaleza, que é aqui ao lado. A gente tem um cenário melhor do que Fortaleza, por exemplo. Então, na verdade, alguns clubes já têm protocolos prontos, existem clubes no Brasil, inclusive, que já começaram algum tipo de treinamento, né, que ainda não se aplica aos times do nosso estado, visto que a gente ainda não tem liberação. Um dos clubes que eu vi, um dos clubes que eu vi, doutor, foi o Bangu. E, inclusive, eu confesso, me chamou a atenção a estrutura apresentada pelo Bangu. Eu cheguei a ver o vídeo do Bangu, e a ideia da gente é parecida com aquilo para quando voltarmos, entendeu? Agora, o que a gente tem que ter muito cuidado
de dar um passo maior do que as pernas. O que é que eu estou querendo dizer? A gente está, em primeiro lugar, a gente está trabalhando com o desconhecido. A saúde é a prioridade, apesar de que existe a ansiedade, inclusive por nossa parte como desportista, para que tudo retorne o mais rápido possível. Mas tem que ser com segurança. Por exemplo, o Flamengo retornou às atividades e já foi atuado, entendeu? Isso. O médico Márcio Tanuri, ele precisou responder aí ao Ministério Público, visto que o Flamengo voltou antes do tempo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tem que ser tudo muito bem estudado. A gente sabe que muitas vezes o dirigente, o conselheiro, o corpo diretivo como um todo, ele pensa muito mais no aspecto econômico e não está errado quando pensa nisso. No caso específico do América, doutor Márcio, o corpo médico do América não recomenda a volta absolutamente antes que se tenha uma segurança sanitária. Jamais. Eu conversei muito com o presidente Leonardo, eu falei, Leonardo, eu procuro procuro sempre na minha vida colocar a empatia em primeiro lugar. Então me coloco no seu lugar, me coloco no lugar de Roberto Fernandes, me coloco no lugar dos atletas e entendo o anseio de que tudo volta. Entendo o anseio, entendo a ansiedade, mas nós se trata de um problema de saúde. Então o problema de saúde cabe ao departamento médico. E a condição sine qua non do departamento médico do América é a liberação das entidades. Então, se não houver a liberação das entidades, não há como haver retorno aos treinamentos, infelizmente. E tem um complicador que é muito sério, porque a testagem tem que ser feita em jogadores, em familiares, para onde os jogadores, para casa, para onde os jogadores vão voltar depois do treino, depois do jogo, e aí amplia o leque muito grande, a questão financeira, inclusive, né? Exatamente. Eu estava agora há pouco conversando com o Roberto Vital, a gente trocando algumas ideias, porque nessa hora, esse é momento de unir forças, de trocar ideias. Eu estava conversando com o Roberto exatamente isso. Roberto até achando que a CBF viria bancar os times periodicamente, para que a gente pudesse testar sem ter esse custo todo, até porque nem todos os clubes vão poder arcar, né, com isso. Exato. Então realmente é uma situação bem complicada, mas a gente tem que trabalhar com segurança. E a nossa vontade é que volte o quanto antes. A comissão médica criada pela FNF, ali com o doutor Antônio Araújo, pode ser um avanço, uma interlocução bem mais técnica aí junto à CESAP para que se retorne o campeonato estadual, doutor? Com certeza. O doutor Antônio Araújo é uma sumidade na infectologia. Aliás, isso é um problema, falando em especialidade, é um problema muito mais do know-how dele do que de nós que somos ortopedistas, entendeu? Apesar de que a gente tem lido, a gente tem pesquisado, a gente tem estudado, mas ele tem muito mais fundamento técnico do que a gente. Vem para nos ajudar enormemente na preparação para um retorno. Esse sentimento é o sentimento dos médicos, acredito, de todos os 600 e tantos clubes de futebol no Brasil. Exatamente. Inclusive, Márcio, eu queria só discorrer um pouquinho sobre esse questionário que a CBF preparou. Que esse inquérito epidemiológico, ele vem nos ajudar também nesse sentido, porque ele foi confeccionado junto ao consultor infectologista da CBF, e ele vem nos ajudar muito, inclusive para o número de atletas que serão testados, a depender da resposta desse questionário. Esse questionário ele tem 12 variáveis: tosse, febre, falta de ar, dor de cabeça, perda do olfato, diarreia. E existem algumas variáveis que pesam mais que outras. Então, se o atleta, por exemplo, tiver uma variável só como dor de cabeça, então a gente vai avaliar realmente se vale a pena testar ou não testar esse atleta, já é um custo a menos. Isso. Então, esse inquérito vem nos ajudar também, entendeu? E esse inquérito da CBF é o que está sendo distribuído e utilizado e será utilizado por todos os clubes, é um padrão. Isso, é um inquérito epidemiológico para retorno aos campeonatos. Por exemplo, nós teremos a obrigação de fazer esse questionário 4 horas antes de qualquer partida de futebol, com atletas e comissão técnica, a delegação que só pode ter até 40 pessoas. Já os árbitros de comissão de dopagem
eles têm que responder esse questionário e enviar 24 horas antes da partida. Entendeu? Então, esse inquérito epidemiológico é para jogos, mas a gente pode atrelar, e é uma intenção nossa, atrelar esse questionário, inclusive, para treinamento. Vem nos fortalecer ainda mais com segurança, entendeu? Em algum momento esse inquérito epidemiológico da CBF, ele prevê também a área periférica, doutor Márcio, do futebol, e aí eu me refiro especificamente à nossa área, a área da imprensa? Isso, com certeza. Tem sim a área de imprensa, tem a área de por exemplo, desculpa voltar só um pouquinho, o atleta testado no doping são 2, só vai ser 1. A imprensa, o número vai ser reduzido. O microfone vai seguir o modelo do campeonato alemão, vai ter o microfone pendurado, não vai ter contato com o microfone, entendeu? Então vai ter uma série de situações que contemplam também a imprensa. Ou seja, num primeiro momento o futebol vai voltar, mas muito diferente do que era até o momento da paralisação. Com certeza. Não existe, repito, não existe ainda determinação para retorno. Existe um desenho para quando retornar, tá? Mas tudo, com certeza, tudo vai ser muito diferente, deverá ser muito diferente do que era anteriormente, inclusive com relação, talvez, à presença de torcedores. Isso aí, com certeza, eu tenho quase certeza que não vai inicialmente haver abertura de portões para a torcida. Doutor Márcio Rego com a gente aqui no nosso Tocando a Bola. Teremos a live do futebol. O futebol será uma grande live quando retomar. E falando em live, doutor, alguma programação de live aí para o final de semana? Rapaz, Marcos, as minhas lives é quando eu sinto falta dos meus amigos. Aliás, é um grande patrimônio meu, são meus amigos. Então, quando eu sinto falta deles, me vem na cabeça, eu pego meu cavaquinho e vou encontrá-los lá. Parabéns. Você se enquadra nele. Muito obrigado. Faça mais lives, doutor. Tá joia, meu irmão. Grande abraço. Muito obrigado pela atenção. Boa noite. Programa da quinta-feira, dessa quinta-feira, dia de TBT, está ficando por aqui. Márcio Rego, médico do América, explicitando o protocolo médico e o inquérito elaborado pela CBF. Minha gente, fim de jogo, fim de papo. Amanhã estou de volta aqui na 98 e no nosso youtube.com/98FM Natal. Tchau.